provando que a Terra não é plana em apenas 10 minutos. Finalmente um experimento plausível de se fazer. Este experimento custa algum dinheiro para ser posto em prática na vida real. Mas não se preocupe. Custa bem menos do que tentar mandar um foguete para fora da Terra. Mas antes de prosseguir com o experimento, vamos relembrar algumas fórmulas e definições matemáticas. As fórmulas utilizadas no vídeo serão as seguintes: a fórmula do perímetro da circunferência do círculo, a fórmula da área de um círculo e a fórmula do cálculo da área da superfície de uma esfera. Revisando o conceito de latitude e longitude. A latitude é a distância, em graus, de qualquer ponto da superfície terrestre em relação à linha do Equador, o principal dos paralelos terrestres. Os paralelos, por sua vez, são as linhas imaginárias traçadas horizontalmente ao eixo principal da Terra, no sentido leste-oeste ou oeste-leste. Desse modo, a linha do Equador, que se encontra na exata posição de igual distância aos dois polos terrestres, possui a latitude de 0 grau, aumentando para o norte até 90 graus e diminuindo para o sul até menos 90 graus. A longitude, por sua vez, é a distância em graus de qualquer ponto da superfície terrestre em relação ao meridianos de Greenwich, uma linha imaginária que, por convenção, separa os hemisférios ocidental e oriental. Os meridianos são as linhas traçadas verticalmente no sentido norte-sul ou sul-norte. O meridianos de Greenwich possui longitude de 0 grau, aumentando até 180 graus para o leste e diminuindo até menos 180 graus a oeste. Portanto, o sistema de coordenadas geográficas surge a partir da combinação entre as latitudes e longitudes da superfície terrestre, com o auxílio da orientação dos paralelos e meridianos. Desse modo, cada ponto, por menor que seja, encontra-se localizado em uma latitude específica e em uma longitude, de forma que esses números, mesmo que fracionários, com muitas casas decimais, indicam a sua correta posição no globo. A figura a seguir exemplifica o funcionamento da latitude e da longitude através dos paralelos e meridianos. Pause o vídeo se achar necessário para entender o conceito, pois usaremos bastante este conceito mais à frente. Definição de diâmetro e raio. O diâmetro de uma circunferência é dado por qualquer corda que passe pelo centro da circunferência. Em geometria, qualquer segmento de reta que toque uma circunferência em dois pontos e passe pelo seu centro será o diâmetro. É o maior segmento de reta possível que se pode traçar numa circunferência, e a divide em dois lados iguais, ou duas metades. Corresponde ao dobro do raio, que é a medida de um segmento de reta do centro da circunferência a uma extremidade, um ponto da circunferência, ou seu perímetro. A fórmula da área do círculo. A área do círculo é igual a π multiplicado pelo quadrado do raio. A letra A representa a área do círculo, que é o que pretendemos descobrir. O símbolo π é uma proporção numérica definida pela relação entre o perímetro de uma circunferência e seu diâmetro e equivale a aproximadamente 3,14. Nesta fórmula a letra R representa o valor do raio do círculo. A fórmula do perímetro do círculo. O perímetro de um círculo, frequentemente chamado de circunferência, é proporcional ao seu diâmetro e raio. Ou seja, existe um número constante π, tal que se P representa o perímetro do círculo e D representa seu diâmetro, então, o perímetro é igual a π multiplicado pelo diâmetro. A fórmula da área da esfera. A área de uma superfície esférica é obtida pela fórmula a seguir. A área é igual a π multiplicado por 4 vezes o valor do quadrado do raio, em que A é a área da esfera e R o raio da esfera. Cálculo da área da Terra como esfera perfeita. O raio terrestre é a distância entre o centro da Terra e sua superfície. Devido ao fato de que a Terra não é uma esfera perfeita, não há um único valor que sirva como seu raio natural. Ao invés disso, sendo quase esférica, vários valores, desde o raio polar, de 6.357 km, até o raio equatorial, 6.378 km, são utilizados, de acordo com a necessidade, e modelos da Terra, assumindo esta como uma esfera, geram um raio médio de 6.371 km. A área é igual a 510.100.000 km². Raio. Entre 6.357 a 6.378 km.
A igual a 4 vezes π vezes raio ao quadrado. 510.100.000 equivale aproximadamente a 4 vezes π vezes o quadrado de 6.371, chegando no valor de 510.064.471,9 km². Nota: para facilitar a conta, vamos utilizar o valor de 510.100.000 km². Cálculo da área da Terra plana. Primeiro temos que definir o raio da Terra plana. No mapa da Terra plana, o raio se inicia no centro do Polo Norte e termina na Antártida, o que dá cerca de 20.000 km, ou seja, esse é um raio 3 vezes maior que o raio da Terra esférica. Ou seja, o raio é bem maior, o que vai fazer com que a área consequentemente seja bem maior. A área é igual a π vezes o quadrado do raio. O valor do raio é de 20.000 km. O valor do quadrado do raio é de 400 milhões. A área é o valor do quadrado do raio vezes o número π. Portanto, a área da Terra plana é de, aproximadamente, 1.255.637.061,4 km². Nota: essa área é quase 2,5 vezes maior do que a área da Terra esférica. Então, como esses conceitos nos ajudam a demonstrar que a Terra não é plana? Na Terra esférica, tanto o Trópico de Câncer quanto o Trópico de Capricórnio possuem o mesmo comprimento, sendo que a linha do Equador é maior que qualquer um dos dois. Numa Terra plana, o comprimento do Círculo Polar Antártico seria várias vezes maior que o do Círculo Polar Ártico. Veja as figuras a seguir. Medida das linhas imaginárias na Terra plana. Para medir o comprimento dessas linhas na Terra plana, primeiramente teremos que obter a distância entre o Polo Norte e cada uma das linhas, que será o valor do raio de cada circunferência. Você pode usar o Google Earth para obter esses dados, lembrando que a fórmula para obter o valor do perímetro de um círculo é: o perímetro é igual ao dobro do raio multiplicado pelo número π. Para efeito de comparação, vejamos as medidas dos trópicos na Terra esférica e na Terra plana. Na Terra esférica, o comprimento do Círculo Polar Ártico seria de 16.000 km. Na Terra plana, o valor não mudaria muito, pois a diferença chega a ser desprezível. Já o comprimento do Círculo Polar Antártico chegaria a 109.327 km. Mais de 6 vezes o valor na Terra esférica. Se você olhar bem as tabelas, chegará à seguinte conclusão: é impossível ser terraplanista se você mora abaixo da linha do Equador. Perceba que à medida que nos afastamos do Polo Norte, as diferenças entre as medidas vão aumentando. O Trópico de Capricórnio fica com mais que o dobro do comprimento original. Sabe o que isso significa? Que as viagens de ônibus e de avião, as quais são feitas diariamente sobre o Trópico de Capricórnio, demorariam o dobro do tempo para serem feitas, considerando as mesmas longitudes. O melhor de tudo é que você não precisa dar uma volta completa ao redor de cada trópico para verificar se a viagem no Trópico de Capricórnio leva mais que o dobro do tempo. Um voo de 1 hora basta. Afinal de contas, o mesmo voo, partindo das mesmas longitudes, teria que ter obrigatoriamente mais que o dobro da distância. Portanto, um voo de 1 hora no hemisfério norte levaria pelo menos 2 horas no hemisfério sul e vice-versa, se levarmos em conta as mesmas longitudes. Para verificar qual teoria está correta, você nem precisa pegar um voo, basta algumas ferramentas que qualquer um pode ter em casa. Do seu computador, acesse o site flightradar24.com. Esse é um site em que você pode acompanhar diversos voos em tempo real. Escolha um voo, de preferência um que tenha um destino longínquo. Anote a latitude e a longitude. Anote também a velocidade média do avião e quanto tempo ele levou para realizar o voo. Faça a mesma coisa, dessa vez com a longitude oposta. Procure utilizar o mesmo modelo de aeronave, para garantir resultados precisos. Como na aviação podem ocorrer desvios na rota, devido a fatores como o mau tempo, desconsidere diferenças de tempo de voo inferiores a 15 minutos. Viu só? O tempo de voo é o mesmo para diferentes longitudes. A Terra não é plana, viu galera?